Olá, amigos do canal Seja. Uma vez mais estamos aqui com muita alegria para as nossas reflexões. Hoje nós escolhemos, dando sequência naquela coleção de Joana de Ângeles, Momentos. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esse livrinho aqui, Momentos de Meditação, de Joana de Ângeles. Ela afirma que a harmonia é a base para todas as realizações. Eu vou ler aqui uma frase que ela coloca logo de início. A vida moderna, rica de divertimentos e pobre de espiritualidade, arrasta o homem para o exterior, para os jogos dos sentidos, em detrimento da harmonia que lhe deve construir a base para quaisquer outras realizações, sem a qual ruem todas as suas construções, sempre efêmeras na sua realidade aparente. Quanto ensinamento em um único parágrafo. Rica vida moderna, rica de divertimentos, pobre de espiritualidade. Arrasta para o exterior, para os jogos dos sentidos, em detrimento da harmonia. Então, esse rica de divertimentos, esse exterior que ela se refere, esse jogo dos sentidos, ela está se referindo aos afazeres puramente materiais, que nos satisfaz apenas as sensações, que prende a nossa atenção, o nosso foco apenas nos movimentos exteriores. Por isso que ela chama aí de rica de divertimento. Ela sintetizou numa única palavra, e divertimento, todos esses afazeres, toda essa nossa atenção voltada aí para o exterior. Tudo que nos leva a o que ela chama de construções sempre efêmeras na sua realidade aparente. Então, o que ela está dizendo aqui é que nós, nesta vida agitada, quase sempre nos mantemos nesse movimento de realizações que ela avalia como efêmeras, de realidade aparente. Em outras palavras, ela quer nos dizer que vivemos de certa forma iludidos e, consequentemente, desarmônicos, vivemos em desarmonia. Se pararmos para analisar essa consideração, vamos entender que ela está dizendo a verdade. Vamos parar um pouquinho e pensar, reflete aí como é a tua vida, como é o teu movimento, desde o momento em que você se levanta até o momento em que você vai se deitar. Como você transcorreu o seu dia. E nós vamos observar que, de modo geral, nós nos encaixamos dentro de uma rotina quase mecânica, cumprindo horários, repetindo tarefas, repetindo comportamentos automatizados, reagindo sempre de forma instintiva. Dificilmente estamos inteiros e presentes em nossas ações. Agindo no automatismo, não praticamos de forma consciente
e, portanto, quase sempre desarmonizados. Então, nós, às vezes, estamos comendo pensando no que vamos fazer e não centralizado no que está comendo. Estamos tomando um banho naquela correria, sem sentir, sem curtir aquele momento do banho. Se vamos realizar uma tarefa, nós estamos realizando aquela tarefa de uma forma mecanizada, sem estar ali observando, consciente. Nas nossas conversas, sempre corridas, enfim, é preciso que cada um faça a sua reflexão e, portanto, a harmonia pressupõe estar consciente, trazendo para a nossa ação o equilíbrio, porque quando a gente age nesse automatismo, quando a gente fala de uma forma automática, muitas vezes fugimos do equilíbrio, do bom senso, da paciência, da humildade, do altruísmo. Então isso significa sair desse piloto automático. E para isso, para sair desse piloto automático, precisamos do quê? Precisamos de silêncio. Precisamos de interiorização. Precisamos de meditação. A meditação é um meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que venceremos cada dia as nossas próprias tendências inferiores. Meditar, então, é uma necessidade que se impõe antes de qualquer realização. Olha que legal a orientação. Meditar é uma necessidade que se impõe antes de qualquer realização. Qualquer realização. Meditar quer dizer trazer para o seu centro, para a sua consciência, estar presente, totalmente presente naquela realização. É isso. Quando agimos assim, vamos sentir que essa meditação prévia para essas realizações vai nos propiciar acalmar a emoção, aclarar o discernimento e harmonizar os sentimentos. Olha só que interessante, como engloba. Quando você age nesse impulso, nesse automatismo, ela diz que está em desarmonia, porque a gente deixa a emoção atropelar tudo. Nós não temos um discernimento claro, iluminado. Quantas vezes falamos, agimos e depois nos arrependemos porque percebemos que fomos muito infelizes naquela ação, naquela colocação, naquele dizer. Sendo que se tivesse havido primeiro uma meditação, uma reflexão, uma análise antes da atitude, então a gente teria oportunidade para acerenar a emoção, pensar melhor, para discernir, para escolher melhor e harmonizar também o sentimento. Porque o sentimento também desarmônico, ele nos leva a atitudes que depois a gente se arrepende. Então, meditar não se restringe à simples rotina de exercício. Não é isso. Os exercícios são ótimos, importantes para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento, fazer esse aprendizado.
Mas meditação não se restringe à prática de exercício, porque senão vira mais uma rotina. Você coloca dentro de uma rotina, eu preciso meditar. Reserva de tal hora, ou nesses 30 minutos eu vou meditar, vou fazer exercício de meditação. E depois entra na correria de novo. Ou aquele exercício é mais um item dentro da rotina. Não é disso que ela está falando. É claro que os exercícios são bastante positivos, não resta a menor dúvida. Mas é preciso entender, a ter essa consciência do que realmente estamos fazendo. Então nós podemos entender que a meditação, ela está além desses simples exercícios, porque meditar é buscar esse recolhimento íntimo da alma. Então, se você realmente, naquele momento dos exercícios, você estiver treinando, fazer esse recolhimento íntimo, isso vai chegar um momento que começa a ser uma constante, né? Então, esse estado de silêncio da mente, não é só naquele momento, mas você desenvolver uma mente mais silenciosa e possibilitar, esse é um item importante, possibilitar o fluxo da intuição. Só através dessa mente silenciosa, desse recolhimento íntimo, é que você vai dar melhores condições para fluir do íntimo da sua alma, da sua centelha divina, fluir a intuição divina. E para aprender e desenvolver, seja o que for, qualquer coisa que nós nos propomos a aprender e a desenvolver, é imprescindível o quê? A educação. Então, para meditar, precisamos nos educar. Educar não é apenas acumular informações. A verdadeira educação é aquela que alcança a criação de hábitos, o desenvolvimento de aptidões e a condução em determinado caminho. A verdadeira educação ocorre no íntimo, sendo um processo verdadeiramente transformador. A educação verdadeira é aquela que consegue realizar um trabalho de transformação. A educação integral abrange o ser como um todo. Educa-se o intelecto, educa-se a emoção, educa-se o sentimento, educa-se o comportamento e educa-se principalmente as escolhas. Joana coloca então nessas páginas alguns itens de disciplina para desenvolvermos o estado de meditação. Ela coloca aqui para nós a disciplina do reto pensar. O reto pensar é um método único para atingir o reto atuar, o reto agir. E será somente pelo silêncio, somente o silêncio vai possibilitar condições para esse reto pensar. Por isso, a meditação. É importante não criarmos ilusões a nosso próprio respeito. Não vamos pensar que por algumas poucas escolhas positivas no bem, que isso já nos garante a iluminação. De forma alguma. De forma alguma. Lembramos aqui a passagem evangélica dos servos inúteis.
nós vamos nos limitar à citação, para não estender demais. Mas se despertou o interesse, busquem lá no Evangelho, no Novo Testamento, a passagem dos servos inúteis. O Emmanuel traz também preciosas análises sobre essa passagem, aí nos seus livrinhos, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, em alguns outros. É só procurar que vocês vão encontrar. Servos inúteis. É importante pensar nisso. Se agimos de forma automatizada, é porque estamos sob o domínio de uma mente mecânica. É isso que acontece conosco. Nós estamos nos permitindo impulsos por uma mente mecanizada, que repete sempre os mesmos pensamentos viciados, pensamentos preconceituados. Vamos observar os nossos pensamentos, vamos observar as nossas conceituações, vamos prestar atenção e analisar quantas vezes, quando a gente busca realmente esse processo de recolhimento, de autoanálise, você se pega questionando: caramba, o que é isso? Que conceito é esse que está aqui na minha mente? Onde eu me fundamento? Onde eu estou buscando raízes? Onde eu estou buscando bases para trazer esse tipo de ideia? De onde que essa ideia vem? É importante. Então, só no silêncio, no automatismo, nós não conseguimos fazer essas equações. Então, se agimos de forma automatizada, é porque estamos também sob os impulsos nascentes em nossos defeitos primordiais, de egoísmo e de orgulho. Então, o disfarce não anula nem as causas e nem os efeitos. Aquilo que a gente sempre fala, não adianta colocar uma máscara de bondade, não adianta colocar uma pele de ovelhinha, não adianta nos iludirmos que somos gentis, que somos civilizados. Por quê? Se estamos dentro desse automatismo, desses defeitos primordiais de egoísmo e de orgulho, o disfarce que nós colocamos não vai anular aquilo que estamos causando e consequentes efeitos que estamos causando. É isso que acontece conosco. Então, a meditação, a reflexão, o estudo responsável são meios que criam condições para sairmos desse automatismo cheio de curvas, cheio de desvios e nos colocar, sim, em um alinhamento com a consciência cósmica, um alinhamento com a consciência divina. A gente fala, caramba, o que está me servindo tanto estudo? Se tudo continua dentro desses impulsos, nessa repetição, se nada modifica, se eu não consigo me tornar uma pessoa melhor.
Isso é o que ela chama do reto pensar. Existe em nós uma batalha, uma verdadeira batalha entre o ego e o eu. Quando a gente fala em batalha, não vamos entender aqui dentro do aspecto, vamos dizer, de briga, de guerra, dentro desse aspecto inferiorizado, negativo. Não. Quando a gente está falando em batalha, nessa batalha do ego e do eu, não é uma questão de briga, é porque a gente não tem outros termos, né? Mas é esse próprio processo de mudança de impulsos, de mudança de vórtice, de mudanças de frequências. Então é disso. Aquela estudo do Bhagavad Gita mostra bem ali aquele diálogo ali entre Krishna e Arjuna. É exatamente isso. Essa batalha difícil de ser travada, essa batalha ocorre no mundo íntimo. Então, se a gente não parar para fazer essa interiorização, a coisa vai passando, né? Então, nada que é exterior poderá auxiliar ou atrapalhar essa batalha. Nada do que é exterior. Então, não adianta os disfarces, porque a vitória ou a derrota pertence a cada um no silêncio da alma. É aí que acontece essa batalha. É no silêncio da alma. Não é nada do que está no entorno ou que está aqui no exterior. Nada. Então, nada do que está no exterior vai ou trazer um auxílio, por isso que a gente fala que não adianta incluir uma rotina para meditar. Que não é isso que vai fazer a transformação. E também não tem nada que falar, isso atrapalha a minha autotransformação, atrapalha a minha reforma íntima. Nada. Nada do que é exterior nem auxilia, nem atrapalha. Porque essa batalha, ela é íntima. E por ser íntima, tanto a vitória quanto a derrota vai pertencer ao mundo íntimo, o que ela chama aqui no silêncio da alma. O que é esse eu? Nós estamos falando da batalha do ego e do eu. O que é esse eu? O eu é aquilo que a gente chama de centelha divina. Na psicologia transpessoal de Jung, ele chama de self. Uns falam, em algumas filosofias, o eu superior, o eu profundo. Então, esse eu é a individualidade cósmica. É esse Filho de Deus, é esse ser eterno. A centelha divina, a consciência da luz, é essa consciência que lá no Pergunta do Livro dos Espíritos 621, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e a resposta é na consciência. Na consciência, nessa consciência desse eu, essa consciência cósmica. Agora o ego. O ego é a consciência externa da personalidade. Essa consciência exterior, que é mantido e regido pela mente mecânica. Percebe então por que a necessidade do silêncio, a necessidade do recolhimento, a necessidade da reflexão? Porque isso chega
nessa consciência externa em forma de vibrações. Não tem um padrão, não tem uma imagem, não tem palavras. E lógico que para a consciência externa fazer colapsar, né? Colapsar essa onda que vem desse profundo, é claro que acaba se transformando em visões, né? Em conceituações, em despertamento. Tipo, caramba, eu vou parar com isso, ó. Onde que eu quero chegar? Onde que isso vai me levar? Mais ou menos por aí. Então, somente pelo silêncio, pela meditação, nos será possível ouvir essa voz que Helena Blavatsky chama de a voz do silêncio. Tem um livrinho com esse nome, né? A voz do silêncio. E trazer para a consciência do ego um melhor discernimento para as nossas escolhas, que sejam escolhas sempre pautadas na harmonia, escolhas pautadas na paz, pautadas no amor, pautadas na fé. Vamos falar um pouco das conquistas. Precisamos do silêncio para saber avaliar quais têm sido as nossas aspirações, os nossos sonhos, os nossos esforços, o nosso empenho, enfim, o que verdadeiramente desejamos conquistar. Porque quase sempre nesse automatismo, a gente, quando para, fala, caramba, o que eu quero conquistar? Quais são as minhas verdadeiras aspirações? O que eu quero realmente? No que eu estou me empenhando? Qual é o meu empenho principal? Joana inicia a reflexão nessa página dizendo que o homem comum satisfaz-se com os fenômenos fisiológicos e os prazeres que exaurem os sentidos sem qualquer benefício emocional. Então ela chama aí do homem fisiológico, que se satisfaz nessas construções que ela chamou lá no começo de construções efêmeras. Então vive-se, empenha-se, leva todo um movimento para essas conquistas exteriores da satisfação apenas dos sentidos. Então, satisfazer a fome, os desejos sexuais, propiciar aí momentos de uma falsa alegria, enfim. Nós conhecemos muito bem as nossas rotinas, né? Então é importante a gente de repente fazer essa parada e analisar o que realmente nós queremos. Precisamos, portanto, saber onde nos enquadramos quanto às nossas conquistas. Se são apenas horizontais, na linha do ter, do poder e do parecer, ou se são verticalizadas na linha do ser, na linha de autotransformação e de autorrealização. Ela fala também para nós da ciência do bem viver. A ciência do bem viver está em saber
controlar os nossos impulsos e sentimentos, de forma tal que resulte em um equilíbrio, ao ponto de nem exaltar-se no êxito, nem infelicitar-se no insucesso. Olha que regra básica de harmonia. Quer dizer, então você ter um controle das suas emoções, dos seus impulsos, dos seus sentimentos, de uma forma que o êxito não vai te causar um desequilíbrio na exaltação. Não que você não fique feliz, não que você não se sinta satisfeito, realizado dentro de um êxito, porque senão isso seria cair aí no estoicismo, que é a anulação da emoção. Não é disso que ela está dizendo, mas esse exaltar-se no êxito de uma forma desarmonizada, alguma coisa que leve para um extremo de desequilíbrio. Mas também, ao contrário, dentro de um insucesso, não chegar a se infelicitar. Da mesma maneira, não estamos dizendo de um estoicismo aí. É claro que dentro de um insucesso nós passamos por momentos de choque emocional, às vezes até um pequeno período depressivo, lógico. Mas assim, ela está se referindo à questão de extremos. Quando você consegue alcançar esse saber, essa ciência do bem viver, você vai conseguir passar por todos os reveses, passar pelos estados alterados da emoção, mas sem cair nos extremos da infelicitação. É isso que ela quer dizer. Em outras palavras, seria aceitar as circunstâncias positivas e as circunstâncias negativas com neutralidade, sem aflição e nem indiferença. Quer dizer, nem aflição, nem indiferença, mas dentro de um equilíbrio natural. São circunstâncias positivas, favoráveis, ótimo. Muitas vezes é incentivo para uma constatação de que estamos no caminho correto, está trazendo bons resultados, mas não dão bons resultados nessas construções efêmeras, mas bons resultados íntimos. Se você percebe, isso é a ciência do bem viver. Você conseguir fazer uma trajetória, um desenvolvimento, uma movimentação de forma que você esteja bem, você esteja em paz, tranquilo, sereno, harmonizado, nem exaltado e nem deprimido, mas equilibrado. Bem, tá bem. É natural? É sucesso? É natural. É insucesso? Também é natural. É sucesso? Incentivo para continuar. É insucesso? Opa, vamos parar. Vamos analisar o processo, ver o que se muda, o que se modifica para consertar. Legal, né? Para atingir esse ponto de equilíbrio, apenas com o quê? Com o silêncio, com a meditação e a reflexão. Ela traz aqui também para nós as análises das nossas necessidades reais. Ela diz: onde situes os teus interesses, em torno deles circularão as tuas necessidades. Ela está dizendo que as necessidades reais, elas são muito
flexíveis e volúveis vai estar dependendo muito de onde nós estamos situando os nossos interesses. É uma continuação daquela reflexão das conquistas, naquela item das conquistas. Então, onde tenhas o pensamento, ali porás a emoção. Então, sempre emoção e pensamento, eles estão interconectados. Então, muitas vezes, pela emoção, você pode fazer uma reflexão em torno do seu pensamento, ou pelos pensamentos, você encontrar as raízes ali daquela emoção. Então, é indispensável repensar as aspirações de maneira a fixar aquelas que trabalham para a tua realização profunda. Então, dentro desse silêncio, dessa meditação, dessa reflexão, fazendo todo esse equacionamento de onde está situados os nossos interesses, onde nós nos focamos, onde a gente se empenha melhor, nós podemos ter a possibilidade de fazer uma seleção e corrigir essa rota, analisar realmente o que queremos. Porque se a gente pensa assim, eu já entendo que eu estou reencarnado dentro de um contexto que tem um propósito justamente para essa elevação. Então é importante eu olhar os meus contextos e, caramba, o que realmente eu quero? Como eu quero desencarnar? Se eu desencarnar hoje, o que fica e o que eu vou encontrar? Necessitamos dessa reflexão. Eu vou encontrar exatamente aquilo que eu busco. É isso que eu vou encontrar. E o que é que eu estou buscando? O que verdadeiramente eu quero? Essa que é a pergunta para a nossa consciência. Então, o que mais desejas e pensas, corporifica-se e passa a dominar-te interiormente. A gente pega um parênteses aqui para analisar a questão da reclamação. Quando a gente está fazendo uma reclamação, o que é reclamar? Reclamar é clamar de novo. Então, aquilo que eu reclamo é exatamente aquilo que eu estou chamando. Eu estou trazendo aquilo. Deve ser o que eu mais desejo. E é no que eu mais eu penso. Porque é o que eu mais falo. Certo? Isso aí é uma basezinha para a gente fazer outras, aplicar em outros ângulos, né? Quando buscamos o silêncio pela meditação, nos será possível melhorar essa avaliação sobre essas necessidades. Agora, quando ao contrário vivemos nesse automatismo, agindo tão só por nossas tendências, continuaremos sempre os mesmos, sem renovação, sem melhorias na personalidade, e o tempo passa, a desencarnação chega, e daí? E daí? Vamos verificar que ainda nos encontramos presos na teia energética do nosso egoísmo. Não estaremos salvos, porque não fizemos o que o Salvador nos ensinou para nos salvar. Então, o Salvador, ele ensinou como se salvar.
como se auto-salvar. Salvar do quê? Desta prisão na teia energética do nosso egoísmo e também do nosso orgulho, que são os nossos defeitos primordiais. Joana, nesta página, ainda das necessidades reais, faz uma relação de algumas tendências que geralmente nos domina e a conduta correspondente. Por exemplo, a ambição vai trazer uma ação sem lucidez, uma ação desmedida. A avareza vai nos levar à mesquinharia. A sensualidade nos leva à brutalidade. A indolência vai entorpecer os sentimentos. A gula desajusta a saúde orgânica. O vício destrambelha tanto o corpo quanto a alma. E o ciúme deforma a visão da realidade. Orienta-nos a mentora que devemos fazer essa observação em nós mesmos e ao nosso redor. Geralmente, vamos concluir que possuímos muito mais que necessitamos, enquanto muitos carecem daquilo que para nós sobra. E não está falando apenas dos recursos materiais, mas também em conhecimentos, educação, discernimento, capacidade de serviço, razão, etc. Portanto, no silêncio, poderemos melhor observar e avaliar todos os nossos comportamentos, identificar nossas tendências e daí buscar algo novo, com melhor qualidade em amor. Partindo agora para as conclusões. Vamos analisar o significado da vida. No processo do autoconhecimento, um item importante é saber identificar qual é o significado que a vida tem para nós, em que identificamos os nossos valores. Será que buscamos a aquisição de cultura, o destaque social, a obtenção da fortuna financeira? Precisamos saber identificar a nossa meta principal. Em qual movimento centralizamos o nosso empenho? Seria o anseio pela construção da família? Seria a projeção social? Voltando a lembrar a consideração sobre as construções efêmeras. Quando o significado que damos para a vida, quando nossos empenhos se concentram nesses valores sujeitos ao temporal, sempre estaremos vazios. Quando, porém, já conseguimos nos posicionar pelo amor e não pelo egoísmo, então sempre estaremos plenos e satisfeitos. E como poderemos identificar esses valores? Pelo silêncio, pela meditação. Poderemos auscultar o que realmente estamos sentindo. Se mantemos no íntimo uma plenitude que nos faz sermos gratos, ou estamos sentindo que sempre falta algo que nos coloca em um estado de insatisfação, ansiedade, tristeza e amargura. Então são respostas
que encontramos na nossa intimidade. Se encontramos essa resposta de equilíbrio, de paz, de plenitude, de satisfação lá no íntimo, não importa o exterior, não importa o que se movimenta nessa exterioridade, importa essa resposta íntima. Ou nós estamos sempre sentindo que falta algo, sempre esse estado de insatisfação, ansiedade, tristeza e amargura. Então ela diz, concluindo, resguarda-te na paz. Finalizando nossas reflexões, paramos nessa página. Mas esse livro é muito rico. Tem muita coisa para aprender aqui dentro. Não daria para a gente fazer essa reflexão nesses breves minutos. Mas vamos considerar que seja apenas uma divulgação da leitura, que a gente recomenda para quem se interessou buscar. Aliás, toda essa coleção da Joana é excelente. Concluímos com os conselhos dessa querida mãe mentora Joana de Ângeles. É certo que somos espíritos, vivenciando uma experiência material. É certo, portanto, que estamos mergulhados em um meio denso, um meio hostil, desarmonizado, poluído pelas mais variadas frequências fora do amor e fora da fé. Nós estamos mergulhados dentro desse mar vibratório de frequências desarmonizadas, fora do amor, fora da fé, fora da paz. Essa é uma realidade. No entanto, se nos educarmos para o recolhimento íntimo, para o silêncio, para a meditação, com certeza nos resguardamos na paz e dessa paz haveremos de trazer toda a força para movimentar esse veículo que nos levará de volta à casa do nosso Pai. Muita paz.